Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o Vencendo Desníveis, fazendo então a segunda parte. Aqui então nós vamos falar das rampas, dos guarda-corpos, ou seja, todas essas normas que hoje existem. Eu fiz faculdade de arquitetura na FAUSP e o prédio tinha acabado de ficar pronto. Era uma maravilha. Era um prédio que tinha muita rampa, com guarda-corpo bastante delicado. Essas rampas tinham 12%, coisa que hoje já não pode mais. Nós tínhamos áreas praticamente livres, que ia para aquele buraco, para aquele oco enorme que tem no centro do prédio. Hoje isso não seria mais possível, porque nós somos obrigados a ter ali guarda-corpos, que na época o Artigas nem se preocupava com isso. Aliás, era muito interessante essa noção do perigo para nos trazer uma certa emoção. E olha que aconteciam eventos com muita gente aí nesse prédio. A BNT hoje acha que 12% para uma rampa é muito, que o cadeirante não consegue subir sozinho. Então ela estipula regras, alturas, dimensões, inclinações, e nós vamos ter que falar tudo isso, embora seja um pouco chato, mas infelizmente nós assinamos um termo de responsabilidade técnica quando a gente faz um projeto, e se acontecer algum problema, nós seremos responsáveis sim, se a gente não seguir essas normas, tá? Vamos lá? Um jeito de vencermos um desnível de forma acessível é através de rampas. Só que essas rampas, para a gente atingir a norma, elas têm inclinações específicas, inclusive para o cadeirante poder subir essa rampa sem a ajuda de ninguém. Para isso exige-se um corrimão duplo para uma pessoa normal se apoiar na parte superior e o cadeirante poder ir se segurando e se puxando na parte inferior. Só que nós temos inclinações máximas para isso. As rampas perdem muito espaço em planta, então a tendência é a gente querer minimizar o tamanho delas, mas a ABNT nos permite fazer um lance único de rampa para vencermos no máximo 80 centímetros. Com isso nós vamos ter aqui 9,60 metros de comprimento, porque a inclinação máxima é de 8,33% e mesmo assim nós somos obrigados a colocar aqui aquele corrimão duplo que vai ter inclusive essa alça antes da rampa começar. Então, em planta, na verdade, essa rampa vai ficar com 9,60, mas o corrimão terá 30 centímetros a mais de cada lado. Com isso, nós vamos ter 10,20 metros em planta. Se eu quiser subir uma rampa que tenha, por exemplo, 1 metro de altura, 20 centímetros apenas a mais do que nós tínhamos na rampa anterior, eu sou obrigado a dar um patamar de, no mínimo, 1,20 m com 50 centímetros de altura. E o ideal é que esse patamar fique no centro. Então nós vamos ter aqui, para vencer os 50 centímetros, 6 metros, depois mais 1,20 m plano e depois mais 6 metros para eu vencer os outros 50 centímetros. Com isso, eu acabo tendo aqui 13,20 metros. Agora, como eu tenho ainda aquele corrimão, como a gente conversou, e esse corrimão ainda tem que ter essa alça, eu acabo tendo em planta 13,80 metros. Agora nós vamos fazer um corte transversal a essa rampa. Primeiro, nós temos que deixar aqui 2 guias de balizamentos de 5 centímetros de altura, e essa guia vai servir para uma pessoa com dificuldade de visão, ou mesmo um cego, poder aí se balizar com a bengala, ou seja,
saber onde ele está no processo dele andar. Aí nós vamos ter 2 guarda-corpos com 2 barras que acompanham a inclinação da rampa. A mais alta deverá ter a sua parte superior numa distância de 92 centímetros até o piso e a mais baixa 70 centímetros também da parte superior até o piso. Agora, a largura mínima livre, totalmente livre, deverá ser 1,20 m. Se eu quiser eliminar esse corrimão pesado, feio, eu não posso ter uma rampa, eu preciso ter uma inclinação. E qual a diferença de inclinação e rampa? A inclinação vai de 0 até 4,99%. Normalmente na área externa eu tenho que ter no mínimo 1% de inclinação para a água não empoçar. Se eu tiver 5%, já é caracterizado uma rampa. Então eu vou ter que ter esse guarda-corpo com todas essas barras aí que nós falamos. Então, para ter 4,99%, para eu subir 1 metro, eu vou ter um pouco mais de 20 metros de distância. Cerca aí de 20 metros e 5 centímetros. Vamos falar agora de guarda-corpo. Se eu tiver uma passarela ou um desnível entre piso de mais de 60 centímetros, é considerado que a pessoa, quando cair, ela vai se machucar. Então é preciso proteger essa pessoa. E esse guarda-corpo não pode ser escalonável. Ou seja, se tiver barrinhas horizontais, teoricamente ela pode subir e cair. Uma criança, por exemplo. Então, qual é a solução? É a gente fazer um elemento que não tenha vãos, como um vidro, por exemplo, ou uma tela perfurada, onde a pessoa não possa colocar aí o pé. Ou então a gente fazer barras verticais, só que nesse caso as barrinhas verticais não podem ter vão maiores do que 11 centímetros e essa horizontal que fica perto do solo não mais do que 10 centímetros de altura. É bom lembrar que essas normas se aplicam a todos os espaços de uso coletivos. Então, por exemplo, condomínios, escolas, hospitais, áreas públicas e não para residências de uso unifamiliar. Mas mesmo se você esteja fazendo uma casa, é bom você se balizar na norma e é por isso a importância desse vídeo. Sempre que eu estou no alto, eu vou ter uma sensação muito gostosa de amplitude. Por isso, muita gente escala morro para ter aquela sensação, inclusive, de poder. E você está ali acima das nuvens, tal, é muito gostoso. Inclusive porque eu vou ter sempre um aqui muito mais próximo e um ali longínquo, muito mais abrangente. Quando eu estou no alto do morro, é muito gostoso eu ter aquela visão bastante abrangente, mas é muito melhor se eu tiver, por exemplo, debaixo de uma árvore, onde eu vou ter ali aquele aconchego gostoso do aqui e aquela vista maravilhosa do ali, sempre me dando essa sensação gostosa de poder voar. Se eu estiver nessa situação, vai ser ainda muito mais gostoso se eu puder fazer um deck que me puxa em direção ao vazio, me leva em direção ao ar. Então eu vou ter aqui uma sensação de voar, de flutuar, muito, muito, muito mais gostosa. Veja esse projeto que nós fizemos, que tinha uma paisagem linda, e quando a gente então leva o deck na direção do vazio, a gente sente essa emoção, essa sensação deliciosa. Uma outra forma de termos essa sensação de flutuarmos é desenharmos estrutura com rede, de forma que a gente então pudesse deitar olhando o céu, ou mesmo deitarmos de lado olhando a paisagem lá de baixo. É uma sensação também bastante interessante. Ainda quando eu estou no alto do morro, eu posso ter um gradil, um peitoril para me proteger do despenhadeiro.
Mas uma outra forma é a gente fazer uma pequena duna com terra, que é muito charmoso e muitas vezes bem mais barato você fazer isso na hora da terraplanagem. É isso aí, gente. Um grande abraço aí para todo mundo.